Você assiste agora a Lego News. Boa noite, quarta-feira, 13 de abril. Matérias de autoria parlamentar e do governo são apreciadas e aprovadas em plenário. Na entrevista especial de hoje, você acompanha a discussão sobre a cota de gênero no programa Eleições para Todos. E veja também o turismo em Serranópolis. É agora, no Alego News. Foram aprovadas na manhã desta quarta-feira, durante a sessão ordinária, um pacote com 220 proposituras entre matérias do governo de Goiás e de parlamentares. Entre elas, a que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, de autoria do deputado Hamilton Filho. Confira outros destaques de hoje na reportagem de Patrícia Lee. Pelo volume de processos, mais de 100. Já dá para se ter uma ideia. O ritmo que deu o compasso na sessão ordinária híbrida desta quarta-feira, dia 13 de abril, foi intenso. 35 deputados registraram presença no placar. O líder do governo, Bruno Peixoto, comemorou. Fizemos um acordo com a oposição, onde os projetos de deputados estariam prioritariamente na pauta, sem discussão e sem encaminhamento de voto. Então nós estamos aí aprovando mais de 100 matérias positivas para a sociedade, de autoria dos deputados. De início, os deputados apresentaram à mesa projetos de lei e requerimentos. Entre eles, o deputado Carlos Cabral, do PSB. A matéria em questão cria um programa de mutirão de cirurgias eletivas em Goiás, com o intuito de reduzir filas de espera e incentivar parcerias com entidades públicas e privadas sem fim. Já no momento de votação de matérias, um dos destaques ficou por conta da proposta de autoria parlamentar que altera a Previdência Estadual. O projeto de lei inclui os coordenadores regionais de educação entre as funções de magistério. Ele foi aprovado em segunda fase. Outro projeto de lei aprovado foi do deputado delegado Humberto Teófilo, do Patriota, que concede anistia de multas a um setor específico, em razão das consequências da pandemia durante período de calamidade pública. Em razão de falta da regulamentação, eles foram multados de forma injusta, então, em razão disso, nós estamos apresentando esse projeto, perdoando essas pessoas que foram multadas e assim que possam facilitar, amenizar o que eles endividaram durante a pandemia. O único a subir à tribuna, o deputado Major Araújo, do PL, falou a respeito da aprovação em segunda fase aqui na casa da matéria do governo que visa expandir a educação básica em tempo integral e que ainda institui funções comissionadas na Secretaria de Estado da Educação. Como oposição, ele se mostrou favorável à matéria, mas fez uma ressalva sobre a necessidade urgente de concursos públicos para a educação. Houve uma ampliação justa, né? E aí a gente, até por isso, nosso voto seria favorável. Seria favorável de todo jeito, porque ele traz certo benefício para os servidores. E mesmo assim ainda há um déficit enorme de professores. A regra aqui, que deveria ser a exceção, é o professor temporário. O líder do governo falou sobre a importância dessa matéria, relacionada à educação básica em tempo integral, que tem um objetivo claro. Sem sombra de dúvidas, vai valorizar muito o servidor que está ali à frente, dedicando a sua vida em ensinar os nossos crianças, os nossos jovens. Projeto do deputado Chico KGL altera nome e data da Semana da Moda de Goiás. Confira. A proposta de autoria do deputado Chico KGL, aprovada em definitivo pelo plenário da Assembleia Legislativa, altera a nomenclatura da Goiás Fashion Week para Goiás Fashion Business. O deputado explica que a alteração no nome da Semana da Moda em Goiás foi necessária, pois Fashion Week se trata de uma marca registrada. A matéria altera ainda a data de realização do evento, que passará a ser na segunda quinzena de setembro. Hoje nós fizemos definitivo, tirando o Goiás Fashion Week, né, e vamos ter a nossa feira, a nossa Semana da Moda, que é toda a partir da segunda semana
de setembro, o Goiás Fashion Business. É uma lei que já está aprovada, sancionada, que vamos trazer feiras, né, de destacar a nossa moda. Goiás é o segundo estado na moda e nós queremos ser o primeiro. Então, eu acho justo, né, esse projeto para que a gente possa estar divulgando Goiás, e é uma marca com qualidade, né? Goiás, ela é a segunda maior, mas nós temos as melhores. Vai ter a feira aqui esse ano, onde o governo do estado está trazendo empresários para que venham conhecer a nossa moda. São 300 empresários que estão vindo para Goiás com a passagem paga pelo o nosso governo do estado, e aonde a 44, o pessoal do Mega Moda, vão estar dando a hospedagem ali para ele, para que eles possam conhecer e ter esse primeiro contato com Goiás. Pode ter certeza que logo, logo nós vamos estar aí alcançando o primeiro lugar, se Deus quiser, e com uma roupa de qualidade e levando Goiás para esse mundão afora. Norma do TSE determina que deverá ser preenchido o mínimo de 30% e o máximo de 70% com candidaturas de cada gênero para os pleitos proporcionais. A cota de gênero é o assunto de hoje na entrevista especial que você acompanha agora no programa Eleições para Todos. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito debatido nas eleições: cota de gênero. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas no Eleição para Todos de hoje é o advogado, eleitoralista e presidente do Instituto Goiano de Direito Eleitoral, Dr. Danilo de Freitas. Seja muito bem-vindo, Dr. Danilo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui na TV Alego, tirando e sancionando as dúvidas aqui de todos os telespectadores. Bom, e nós vamos falar hoje de cota de gênero. Então conta pra gente desde quando foi inserida na lei eleitoral a cota. Primeiro, historicamente falando, a cota de gêneros ela veio da Lei 9.504 em 1997. Então foi instituído a cota de 20%, foi declarado inconstitucional, essa porque se falava que era de mulheres, né? E enquanto gênero ela tinha que ser universal, então tanto masculino como feminino. Daí foi, na oportunidade que se renovou a lei, foi ampliado para 30% e estabeleceu-se que se tratava de uma cota de gênero e não especificamente para mulheres. Nisso, evoluiu-se aí ao longo do tempo as consequências também pelo não cumprimento dessas regras, né, e fortalecimento dessa participação feminina na política, nas eleições, ou seja, no cotidiano, na vida eleitoral e política do nosso país. Bom, falando em cotas no geral, para quem vale? Bom, primeiro, nós quando falamos em cota de gênero, a gente vem à mente mulher, né? Mas nós temos aí um universo maior de gênero. É bem lembrar aqui que há bem pouco tempo, em 2004, me lembro que eu estava vendo vestibular em que se definia no cadastro ali gênero masculino, feminino e outros. E hoje nós temos mais de 40 tipos de gênero, né? Nós temos os transexuais, nós temos o LGBTQ+I, né? Que tem uma gama muito forte, muito grande de tipos de gênero, que não é somente o feminino e o masculino. Isso é importante, porque nós estamos tratando hoje de uma evolução, e isso é o começo, né? A defesa da participação feminina na política, ela vem aí de uma longa data, como eu mencionei antes, e ela tem que evoluir mais, né? Ela tem que abranger uma participação maior, ela tem que trazer para a política, eu acho importantíssima a participação feminina, porque ela vem oxigenar a prática política que ao longo dos anos ela foi muito masculinizada, nós vamos lembrar que quando se podia fazer doação privada de empresas, as empresas também passa por um universo masculinizado, né? Os cargos de chefia, os cargos de direção das empresas, eles sempre foi historicamente, culturalmente no país, masculinizado. Então você tinha, de um lado, aquele que financiava a campanha e você tinha do outro lado o candidato, o político. Então ambos eram um universo, se situavam no universo masculinizado. E isso tem que ser aberto, né? Essa caixa tem que ser aberta. E aí você tem
a proibição da participação financeira de empresas, né? E você tem uma evolução da participação feminina ao mesmo tempo. Então, hoje, os recursos não são mais de empresas, são recursos públicos, né? E de pessoas naturais que podem fazer a doação para financiamento de campanha. Desses valores, né, que você faz um caixa, você tem 2 fundos. Você tem o fundo partidário e as pessoas confundem, e tem o chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ambos têm dinheiro público, né? Então, se você tem dinheiro público, você tem políticas de inserção feminina e cobrança. Se o partido não usar o recurso, tem que devolver esse dinheiro, né? Você tem no fundo partidário uma obrigação de investir 5% em programas de propaganda política partidária que envolvam mulheres. Você tem o desenvolvimento, você tem a participação, você tem a educação, a marketing, tudo isso que envolve uma maior participação feminina, ela vem do partido, ela vem nos 5% dos recursos. Já o FEFEC, que é o especial de campanha, esse dinheiro tem que ter 30% investido em candidaturas femininas. Então você tem um avanço muito grande, onde você tem uma evolução legislativa também, que em 2015 você trouxe as obrigações, você trouxe as consequências, quer dizer, se você não gastar esse recurso, você fica impedido de receber recurso. Você também tem o tempo de TV, que é muito importante. Sim, o tempo de TV já é algo mais novo, né? Em 2015 houve a obrigação de divisão dos 30%, tanto no tempo como no recurso. E depois você veio a emenda constitucional recente, agora, de semana passada, em que a gente, num jargão, assim, vestiu essa questão com um colete a provas de reforma. Então, você tem uma possibilidade de ser reformas pontuais na legislação ordinária, muito mais fácil, porque você tem um quórum menor para aprovação de votos. Já a emenda constitucional, então é mais difícil, você tem que ter 2/3 do Congresso. E nisso, então você deu uma proteção maior a essa participação e as consequências de não cumprir essas obrigações. Bom, a gente ouve falar muito, né, das consequências de partidos que durante as campanhas não cumprem essa cota de 30%. Quais são as sanções que esses partidos podem sofrer? Olha, eles ficam sem o recurso, como eu já disse, ele tem que devolver aquele percentual para o fundo de novo, né, para o caixa maior. Agora, Mona Lisa, eu sempre digo o seguinte: é preciso evoluir, é preciso ter uma concepção cultural sempre de evolução. E, infelizmente, no Brasil, a gente sempre fica, tem uma punição, tem uma regra, né, que exige-se um cumprimento, e se você não cumprir, você sofre as consequências, mas sempre o brasileiro fica naquela expectativa de que vai haver uma isenção, né, um perdão. Isso, infelizmente, aconteceu. Isso mudou agora para 2022. Porque, como nós estávamos falando antes, essas obrigações vêm de 2015. Então, nós tivemos eleição em 2016, 2018, 2020 e agora 2022. O Congresso, quando aprovou a emenda constitucional, a PEC, né, a emenda constitucional número 117, ele alterou o artigo 17 e disse que esses 30% tem que ser gasto com as mulheres e tudo, com gênero, desculpa. Mas, mais adiante, ele deu a isenção. Ele disse que aquela eleição de 2020, onde não se cumpriu a regra, os partidos não serão punidos em nenhuma hipótese. Então, isso, ao meu ver, ele deu um passo atrás. Porque na evolução cultural, você não pode gerar essa expectativa de que vai haver um perdão, né, uma isenção. Até porque já é o que eles esperavam, né? Que isso pudesse acontecer e, infelizmente, aconteceu. Nós temos algumas justificativas para isso, né, que podemos levar em consideração, sim. Nós tivemos um ano pandêmico, né, um ano completamente atípico, juntamente com uma eleição, né? Então, como fazer?
né? O que fazer? E se já é difícil você trazer a mulher para dentro da política, as práticas políticas ao longo do tempo, culturalmente, como a gente já disse, é de exclusão. Então você tem que romper essas travas, esse limite. E isso como se faz? Faz também como política, né? Faz também com marketing, com evolução cultural, com trabalhos, com seminários, e não somente dizer que a mulher deve participar da política, mas sim como participar, né? Acho que trazer elementos em que você pode trazê-las para dentro da política é importante. Sim, eu já inclusive ia te fazer essa pergunta, sabendo que você é um defensor de que as mulheres tenham mais espaços nos poderes públicos. Ia te perguntar, na sua opinião, como você acredita que a gente pode realmente trazer as mulheres? Não só através das cotas, mas se tem outras ações que, no seu ponto de vista, seriam eficientes também. Olha, eu acho que nada mais justo culturalmente e mais certo né, no termo de evolução é que a mulher tenha igualdade de participação. Hoje nós temos uma cota de 30%, mas eu defendo que eu defendo que nem precisaria de ter cota, né? Eu defendo que ela teria igualdade de condições, igualdade de participação, 50%, 50%, e nós não precisaríamos de ter uma cota específica para ela. Infelizmente, como você tem, ao longo dos anos, culturalmente, um universo muito machista, né? E você tem que inserir isso à força. Então, você ter o mínimo, veja bem, a cota não é máximo de 30%, é mínimo. Então, você tem que obrigar a ter aquela cota e aí você tem que ir debater com a sociedade. A mulher tem que ser inserida nessas discussões, em seminários, em debates econômicos, em debates culturais, em debates artísticos, em debates... ela tem que achar que a política também faz parte da vida dela, do cotidiano dela. Isso Quando pode a mulher começar entender... até mesmo dentro das empresas, né? Porque dentro das empresas existe uma discussão política. Na nossa vida, na sociedade como um todo, tem discussões políticas e que muitas vezes as mulheres não estão inseridas. Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente fala em política, a política é um termo muito genérico, né? Você tem política econômica, política artística, política cultural, política social, né? E tudo isso é desenvolvido também pelo trabalho feminino, né? Sim. Então, quando você enaltece essa participação, você acaba mostrando para a sociedade feminista, né, ou feminina, no caso, de que é importante que ela participe. Por exemplo, aquela que faz parte de uma associação social, né, de benefício a famílias carentes, por exemplo, que tem um trabalho social magnífico, lindo. Ela poderia, sim, ser atraída para a política para que defenda na política essas práticas sociais. Aquela empresária, né, que é um sucesso no meio empresarial, ela também é convidada, ela precisaria de sair do meio econômico, do meio administrativo da sua empresa e vir para a política também com essas práticas, né, de discutir economia, discutir a política econômica do país. Isso é importante, né? Quando nós temos uma sociedade equilibrada, infelizmente nós não temos essa sociedade equilibrada ainda, né? Mas lutamos para isso. Lutamos para que a mulher seja inserida, para que a mulher se sinta à vontade no meio, né? Nós temos que lembrar que há bem pouco tempo os locais não tinham banheiro feminino. Sim. Porque... Quando eu visitei o Congresso, eu fiquei sabendo dessa história, que há pouco tempo existia os banheiros femininos. Sim. Goiás tem uma das primeiras deputadas federais, que foi na época, né, a ex-senadora e ex-deputada Lúcia Vânia, né, que lutou para que o Congresso fosse adaptado para a presença feminina, né? Nós temos tribunais onde, bem pouco tempo atrás, não tinha presença de nenhuma mulher entre os seus membros, né? Hoje no Tribunal de Contas do Estado uma mulher, né? Dentre 7 que estão lá, tem uma mulher. É pouco, né? Mas já tem uma. Infelizmente, no Tribunal de Contas do município ainda não tem nenhuma, mas pode vir a ter. A Assembleia mesmo, a participação, nós temos 41 deputados aqui na Assembleia.
Quantas mulheres tem? A Câmara, né? A Câmara Municipal, nós temos aí 35 vereadores. 5 mulheres. Sem 5 mulheres. Então, mas é o começo, né? É o começo, são essas práticas, a demonstração que a mulher é capaz, isso sem dúvida alguma ela é capaz. Então, nós temos que romper essas barreiras sociais, trazendo a importância da mulher para que a mulher seja inserida em pé de igualdade. Né? E que nós não precisamos mais ter essas cotas mínimas, né, para obrigar a participação, e sim que ela seja voluntária e seja no mesmo patamar que as cotas masculinas, né, a presença masculina. Isso, bom, nós falamos, acaba que quando a gente fala de cotas, a gente sempre direciona mais para as mulheres, mas vamos só para a gente finalizar, falar um pouquinho também como é a inserção de negros e pardos na legislação. Essa pergunta sua é interessante e eu acho que ela é muito bem-vinda em qualquer debate. Nós não podemos ficar, existe a defesa da participação feminina e existe o ativismo, né? Eu sou um defensor da participação feminina, assim como sou defensor da participação de negros, pardos, porque a nossa sociedade ela é muito eclética. O Brasil é muito eclético, né? Então, nós temos que ter também, e se nós pensarmos historicamente e culturalmente, nós temos o negro até mais excluído do que a própria mulher ao longo dos anos. Até bem pouco tempo atrás, a gente tem que lembrar que o negro nem ser humano era considerado, vamos dizer assim, né? Nem raça era considerada. Infelizmente, isso já aconteceu. E felizmente, isso já foi ultrapassado na evolução, né, da sociedade. O negro e a mulher, eles devem ser respeitados, né? Assim como o homem, né? E culturalmente, a defesa do homem, do gênero masculino, né, ela tem que passar, porque geralmente quando falava negro, falava em homem negro. E nós temos que lembrar que existe a mulher negra também. Então isso tudo é inserido hoje nessas cotas. Você tem a obrigação, não por lei, mas uma interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, de que dentro das cotas, né, de 30%, tem que ser também subdividido, vamos dizer assim, em cotas negros, e o tempo, tanto de recursos como também de tempo de TV, de propaganda. Isso é uma defesa, né? Nós não podemos ficar presos a uma única pauta. Nós temos que diversificar nossas pautas. E eu acho que nós temos também importantes discussões, por exemplo, como a compra de votos, né, a troca, como a evolução hoje do abuso de poder para o abuso de poder religioso. Nós temos discussões, vários outros temas que são importantes. Mas eu acho que o mais importante hoje é a inserção na classe política, na vida política, tanto da mulher como do negro. Danilo, agradeço muito a sua participação. Ficamos por aqui. Continue acompanhando a nossa programação, que já o Eleição para Todos estará de volta com mais novidades sobre as eleições. E aqui na Alego, a mudança partidária, que encerrou no início deste mês de abril, movimentou a casa. As movimentações de parlamentares para trocar de partido na Assembleia Legislativa de Goiás foi intensa. Dos 41 deputados estaduais eleitos nas eleições gerais em 2018 para mandato até 2022, 28 aproveitaram a janela partidária, que se encerrou no último dia 2 de abril, para trocar de siglas sem correr o risco de perder o mandato. Eu me retirei e busquei uma sigla e não me arrependi, fui para o MDB. Tenho certeza que da mesma forma que fui fiel ao PRTB por 15 anos, eu não pretendo mudar de siglas só no dia que realmente eu sair da política. O número de parlamentares que mudaram de partido durante o último mês, quando se abriu a janela partidária, já chega a 68% na Assembleia Legislativa eleita. Dentre eles, o deputado estadual Paulo Trabalho, que saiu do partido União Brasil e se filiou ao Partido Liberal. Eu não me filiei à União Brasil. Houve a fusão do PSL com o DEM
eu apenas permaneci sem pedir a desfiliação, porque já faria isso em seguida, agora na janela partidária. Então estou no PL. Diferente do deputado Paulo Trabalho, a maioria dos parlamentares optaram pela União Brasil, do governador Ronaldo Caiado, ou pelo MDB, que é dirigido pelo pré-candidato a vice-governador Daniel Vilela. Veja agora como ficaram as bancadas partidárias da Alego, depois das mudanças na janela. O partido União Brasil tinha antes 6 parlamentares, portanto, ganhou 4 no troca-troca. O MDB tinha 4 deputados, perdeu 3 para outras legendas, mas ganhou 5, ficando agora com 6. O PSDB ganhou as filiações do presidente Lissauer Vieira, que era do PSB, e do novato Max Menezes, que era do MDB, ficando agora com 4 deputados. O PL ficou com 5 deputados. PSDB ficou com 3 deputados, PRTB e PSB também com 3 deputados. O Partido Republicanos ficou com 2 deputados, PT também com 2, PSC, Patriotas e PROS com apenas 1 deputado em cada partido. A Alego realizou na noite desta terça-feira uma sessão solene de entrega de título de cidadania e medalha do mérito legislativo. A proposta partiu do deputado Dr. Antônio. A Assembleia Legislativa de Goiás homenageou nesta terça-feira várias personalidades do Estado com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. O autor da propositura, o deputado Dr. Antônio, garantiu que todos os homenageados são merecedores da honraria. O trabalho aí de inúmeros profissionais de vários segmentos, né? Hoje vai ser homenageado aqui com a medalha Pedro Ludovico Teixeira, profissionais da área da saúde, né? Profissionais militares, profissionais da área de ensino, enfim, serão todos pessoas que prestam um serviço relevante à comunidade no estado de Goiás. O capitão Ayrton Vieira da Silva, diretor do Colégio Militar de Guapó, afirmou que a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira honra não apenas a ele, mas toda a corporação. Eu me sinto muito lisonjeado por essa honraria, porque marca a nossa carreira, né? Marca uma trajetória ao longo de 30 anos na Polícia Militar. Me sinto muito feliz por esse momento. A tenente-coronel Edinara disse que a homenagem alegra o espírito e incentiva os profissionais a seguirem lutando por uma sociedade melhor, mais justa e segura. Quando a gente é reconhecido, isso aí, né, eleva o nosso espírito, nos fortalece e nos incentiva a continuarmos naquilo, né, para servir a comunidade, servir a toda a sociedade goiana. Ao todo, 19 pessoas de várias regiões de Goiás foram homenageadas com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. O município de Serranópolis possui cachoeiras, grutas e sítios arqueológicos que chamam a atenção de quem visita a localidade. A nossa equipe de reportagem traz agora um pouco dessas belezas para você conhecer. 14 de novembro de 1958. Essa é a data da emancipação do município de Serranópolis, que recebeu este nome pelas diversas serras que envolvem a cidade goiana, que se destaca pelos sítios arqueológicos, grutas, cachoeiras, um abundante cerrado com uma riqueza de plantações, além de muita cultura e história. A antiga Serra do Café mantém no centro da cidade uma biblioteca pública recheada de verdadeiras relíquias da literatura, em um edifício que lembra a rica arqueologia da região. Outro ponto turístico riquíssimo é o Armazém da Cultura, um lugar cheio de vivências e belíssimos trabalhos manuais. Quando, em 2010, a secretária Neila me procurou querendo fazer um centro cultural em Serranópolis, nós viemos para a cidade, encontramos esse espaço completamente abandonado e com articulação com a família proprietária do espaço, a prefeitura, foi possível transformar
um armazém onde tinha uma máquina de arroz, um depósito de arroz abandonado, num armazém de cultura, que hoje é o lugar que mais pulsa na cidade de Serranópolis. O primeiro destino a céu aberto escolhido para visitação foi a Gruta do Diogo, um lugar que nos permitiu viajar no tempo e conhecer a história do local, que foi habitado há mais de 11 mil anos. E para chegar lá, percorremos uma trilha de alto impacto, onde passamos por pedras, atravessamos uma exuberante floresta, que nos permitiu ouvir deliciosos sons e sentir o verdadeiro cheiro de natureza. Estamos a caminho da Gruta do Diogo e resolvemos dar uma paradinha aqui para contemplar essa paisagem. E quem sabe tudo sobre a famosa Gruta do Diogo e nos apresentou as gravuras e pinturas rupestres, além de nos contar sobre o famoso Zé da Gabiroba, homem da Serra do Cafezal, foi o Senhor Domingos, um simpático guia turístico de 76 anos, que ainda desfruta de muito vigor e disposição para continuar percorrendo essa desafiadora trilha. Chegamos no nosso destino final, aqui na Gruta do Diogo. Foram mais de 1.600 metros de uma caminhada de alto impacto e quem nos guiou nessa aventura foi o Senhor Domingos, que é guia turístico aqui na região. Seu Domingos, conta pra gente há quanto tempo o senhor trabalha aqui como guia turístico e conta pra gente a sua história também. Tem 12 anos que eu sou guia turístico no município de Serranópolis. Por eu gostar, então, resolvi fazer o curso do Sebrae e passei a conhecer que é uma caverna que foi escavada, que achou o Zé da Gabiroba. Por ele vivia comendo tantas frutas do cerrado, por usar o nome Zé da Gabiroba. Essa gruta aqui, ela é reconhecida já no mundo inteiro. Essa gruta é muito interessante para o município e para o povo do Brasil inteiro, do mundo, né? Como é que é a história que o senhor contou pra gente aqui? Tem pinturas rupestres? Tem pinturas rupestres, feita pelos índios tapajosos, há mais de 11 mil anos. Aqui você chega, pode estar frio, ele é normal. Você chega, está muito quente, com 10, 15 minutos já cai a temperatura, é um clima estável, a caverna. O turismo aqui mais é pintura rupestre. E rapel, vindo quando o pessoal faz rapel também. De 7 anos até 82 anos eu já guiei. É? Tem dificuldade na volta, mas a gente tem muita experiência, né? Mas sempre, nunca aconteceu nada de ruim, tudo de bom. Nosso segundo dia de visitação foi bem agitado. Iniciamos o dia na Pousada das Araras, uma reserva particular de patrimônio nacional que possui uma estrutura acolhedora para quem deseja desfrutar de uma impactante conexão com a natureza e história. Tivemos a ideia de fazer esse projeto de turismo aqui em 96 e graças a Deus deu certo, está dando certo. Né? Hoje nós temos uma procura muito forte de visitas aqui no local. O que falta hoje é infraestrutura, né? Investir mais no lugar porque o potencial é muito grande. Durante a trilha, a guia turística da pousada, Maiara Braga, foi nos contando as fascinantes histórias e curiosidades desse lugar que, mesmo há mais de 550 gerações, continua muito bem preservado. Aqui é um dos mirantes, né? Aqui essa trilha da Gruta das Araras a gente visita tanto esse mirante quanto outro mirante que dá acesso a uma outra vista. É considerado uma trilha de nível fácil, né? As pessoas que a gente recebe desde criança até já o pessoal da terceira idade, além da vista dessa beleza, a gente tem a possibilidade de ver as araras vermelhas aqui, que elas fazem ninho, né, nos paredões. Então, realmente, o pessoal chega aqui e fica maravilhado com tudo isso e com essa possibilidade desse contato, né, com a natureza. Após mais ou menos 2 quilômetros de caminhada, suor e muitas belezas naturais, chegamos no primeiro sítio arqueológico. É considerado um dos patrimônios dos sítios arqueológicos mais importantes das Américas devido à quantidade de pinturas, devido à datação dessas pinturas, né, que são as pinturas rupestres,
que são os desenhos feitos na rocha pelo homem primitivo. E aqui, a datação do desenho mais antigo chegou a 11 mil anos, né? Para a gente ter uma ideia aí do que é 11 mil anos. O Brasil foi descoberto aí há 500 e poucos anos, né? Então isso é bastante tempo. A gente está falando dos primeiros homens que habitaram essa região, né? E aqui a gente tem o registro dessa passagem deles por aqui. É como se a gente tivesse a oportunidade de estar entrando na página de um livro de história. A tinta, eles usavam a própria rocha, as avermelhadinhas, o óxido de ferro, e a gente tem os desenhos amareladinhos, que é o óxido de alumínio, e eles misturavam com a gordura animal ou vegetal. Com essa mistura que eles faziam, eles obtinham a tinta, né, para estar conseguindo fazer aí os desenhos. E esses desenhos era a forma que esse homem tinha de estar representando ali o cotidiano, o dia a dia deles, de estar demarcando, né, que eles estiveram aqui nessa região, né. Existe aí a teorias também de que era uma forma de crença também. Às vezes eles acreditavam que fazendo o desenho do animal na rocha, eles encontrariam esse animal com mais facilidade na caçada, né. Então são várias teorias aí do porquê eles faziam esses desenhos. O nome Pousada das Araras se deu por conta desse desenho e por conta também da gente ter as araras vermelhas aqui na região. Ela faz ninho aqui nos torreões, né? Mas principalmente por conta desse desenho, que é um desenho emblemático, um desenho muito bonito, inclusive. E para finalizar nossa primeira trilha do dia, paramos para contemplar esse verdadeiro museu a céu aberto, cheio de tesouros arqueológicos deixados por nossos ancestrais. E fomos presenteados com a visitação das famosas araras vermelhas, que fizeram questão de fazer parte da nossa entrevista. Deu para ouvir as araras, o barulho delas por aqui. Elas estão mostrando que elas estão aqui também na filmagem. Nossa segunda parada do dia foi nesse deslumbrante aquário natural, localizado dentro da Pousada das Araras. E eu não perdi tempo. Aproveitei para me refrescar nessa água cristalina e conversar com a responsável por inserir Serranópolis entre as cidades do sudoeste goiano no programa de regionalização do turismo. Estou na minha segunda vinda a Serranópolis. Serranópolis já está no mapa já há bastante tempo. E o que a gente vem percebendo é que ela vem cada vez mais, né, estruturando as suas ofertas para disponibilizar para nós, aí, para todos os turistas do nosso país, não só do estado de Goiás, né, além do artesanato também, todas as belezas que eles têm direcionado para o turismo de natureza. Né? Quem também aproveitou a oportunidade de estar mais uma vez nesse belíssimo cenário natural foi o secretário de Turismo de Serranópolis. O ecoturismo aqui é de grande importância e nós já aproveitamos a oportunidade para convidar, né, todos os goianos, enfim, de outros lugares, para que possam vir visitar e conhecer o município de Serranópolis com suas riquezas naturais. Nosso dia não acabou por aí. Aproveitamos as mais diversas oportunidades de ecoturismo que Serranópolis oferece e fomos visitar algumas cachoeiras. Para encerrar esse emocionante dia, fomos conhecer as cachoeiras Ponte de Pedra e Cachoeira dos Sonhos. E para chegar lá, percorremos uma curta trilha muito gostosa de caminhar. Serranópolis é ecoturismo, belezas naturais, muita aventura e muitas cachoeiras maravilhosas como esta. Jane Áurea, vice-prefeita de Serranópolis, foi quem nos recepcionou e acompanhou a Comissão de Turismo da Alego nessa magnífica aventura. Quero agradecer imensamente ao deputado Coronel Adailton. De nada adianta termos sítios arqueológicos perfeitos, termos um artesanato belíssimo, se isso não for divulgado. Tenho certeza que Serranópolis será difundido no estado, no país inteiro, trazendo com isso melhoras para a nossa cidade, gerando mais empregos e trazendo bastante divisas para o nosso município.
verdadeiro paraíso na Terra. Assim, podemos identificar Serranópolis, que fica no sudoeste do estado de Goiás, a 380 quilômetros da capital e merecidamente faz parte da região Pegadas no Cerrado. E o seu Alego News de hoje termina aqui. A você, um forte abraço, um excelente feriado e até a próxima edição.